Então, vamos lá para a nossa segunda reunião 2023. E Eliane fez aqui uma pergunta bastante interessante em relação à utilização da análise do comportamento nesse processo da avaliação funcional, né, dos comportamentos e a utilização da TCC como intervenção. Como é que funciona? Só para a gente fazer um breve resgate histórico. A TCC, ela surgiu em 1960 com Aaron Beck. Só que na década ali de 30, desde 1913, na verdade, a gente teve o surgimento do behaviorismo com o Watson. Então, o Watson, ele previa as questões comportamentais a partir daquilo que ele observava. Ele não dava muita importância para os aspectos relacionados às emoções, aos pensamentos, ou seja, aquilo que estava sob a pele. Então, durante alguns anos, cerca de uns 15, 20 anos aproximadamente, a visão behaviorista era só metodológica, era só a de Watson. Quando o Skinner surgiu com os estudos dele, totalmente baseado em Watson, mas ele entendeu que existia algumas questões que precisavam ser reajustadas, como as próprias questões emocionais e a nível de pensamento. Então, foi aí que veio o behaviorismo radical. Né? Minha câmera deu um negócio aí. Mas tá me ouvindo? Começou esse negócio. Ô, minha gente, eu testei tão bonitinho, fiquei tão bonitinho. Deixa eu tirar e me botar aqui. Pronto. Então, Skinner, ele veio com essa proposta de radicalizar o que o Watson tinha trazido. Então, não deixava de ser behaviorismo, era behaviorismo sim, mas os conhecimentos que eles precisavam estudar também deveriam ser aqueles que eram encobertos ou sob a pele. Então, o que que aconteceu? Skinner, à medida que ele foi estudando os comportamentos, ele foi verificando que existiam relações funcionais entre o comportamento que estava sendo analisado e a consequência que estava sendo trazida a partir desse comportamento. Então, até o momento, se estudava todas essas questões comportamentais numa ótica puramente científica, ou seja, das variáveis mesmo, variável independente, variável dependente, e como é que o meu comportamento ia afetar, ia trazer essa consequência para o outro. Só que ao longo do processo, o Skinner percebeu, se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês me avisam, tá? Tudo Mas certo por aqui. só eu que estou com esse vídeo me tremendo às vezes. Eu não sei o que é. Mas vamos embora, tá? Se eu ficar me tremendo, vocês me aceitem me tremendo. Aí, o que aconteceu com Skinner? Skinner, ele começou no processo de evolução da sua ciência, a gente já está falando aí em 1940, ele começou a estudar as relações entre como eu me comporto, como esse meu comportamento vai gerar essa consequência, como essa consequência vai afetar o meu comportamento de volta, e ele começou a perceber que a gente se comporta por objetivos, por funções. Eu só vou mexer aqui no mouse para apertar aqui na minha câmera, desativar minha câmera, depois ligar minha câmera, se eu tiver um objetivo, uma função. Então, como é que isso se encaixa na TCC? Tá? Porque lembrando, a terapia cognitivo comportamental, ela aconteceu depois de tudo isso que eu trouxe extremamente resumido de Watson e de Skinner, porque no contexto histórico que estava acontecendo no mundo, né, a gente tinha o quê? Tinha guerras, a gente tinha a própria evolução da medicina, da tecnologia, então tinha a abordagem ou a linha de intervenção mais frequente que acontecia era a psicanálise, o próprio Aaron Beck era psicanalista, e o que a gente vê é que o comportamentalismo ou behaviorismo radical de Skinner, naquela época, ganhou em determinado momento uma visibilidade,
porque trabalhava de maneira mais pontual aqueles elementos que os soldados, né, ex-combatentes de guerra, ou pessoas com transtornos, isso aí eu já estou falando em 1950, mais ou menos, precisava ter resultados mais rápidos, mais pontuais. E aí a intervenção comportamental foi muito eficaz. Contudo, por justamente não ter uma ênfase especificamente no cognitivismo, Aaron Beck começou a perceber que existia outras possibilidades de intervenção que poderia ser mais rápido, mas que preservasse a importância de intervenções nos pensamentos, nas emoções, mas que não fosse psicanalítica e nem tivesse 100% cunho behaviorista. Contudo, ele se embasou em algumas técnicas e teorias do behaviorismo radical de Skinner, quando, por exemplo, ele estava trabalhando com pacientes com transtornos depressivos e ele utilizava algumas técnicas comportamentais, como a ativação comportamental, por exemplo, que mais? Enfim, esse cunho mais comportamental. Então, Aaron Beck, ele surgiu com essa teoria que até o momento era teoria cognitiva, e à medida que ele foi incorporando as questões, os aspectos comportamentais, virou cognitivo comportamental. Então, hoje em dia não, mas ao longo do tempo, a gente percebe que houve essa incorporação do behaviorismo, dos princípios behavioristas na TCC clássica, tá? E também muito, muito forte na TCC da terceira geração, terceira onda, ou as terapias cognitivo-comportamentais, bem no plural mesmo. Porque aí, quando a gente fala, só para fechar essa parte mais histórica, do behaviorismo, a gente está se reportando à primeira onda ou primeira geração da TCC. Quando a gente fala do surgimento de Aaron Beck, a gente está se reportando à segunda onda. E quando a gente fala das terapias contextuais, comportamentais ou terapias cognitivo-comportamentais, a gente está falando da terceira onda da TCC. Então, o que a gente entende como plano de tratamento da TCC clássica, tá? A gente precisa, minimamente, entender os aspectos históricos da vida do paciente. A gente precisa verificar quais foram os principais momentos, seja do desenvolvimento dele, seja dos aspectos de situações mesmo, né? Separação dos pais, mudança de escola, mudança de casa, perda de algum animal, perda de algum ente querido. Então, quais foram as principais situações que aconteceram na vida dessa pessoa? A gente também precisa elencar quais são as principais queixas que essa pessoa está trazendo para a gente. O que quais são os contextos ou os ambientes em que ela está está tendo mais presença desse problema, se é generalizado ou se é situações com pessoas específicas ou com comidas específicas, com roupa, enfim, a gente especifica a queixa desse paciente. E aí, quando a gente vai pegando assim, saindo do macro, indo um pouquinho para o micro, o que a gente encontra? A gente precisa analisar funcionalmente o comportamento desse indivíduo. E isso daqui está completamente ligado à análise do comportamento, ao behaviorismo de Skinner. É entender, pegar uma fração, sabe? Um recorte, uma situação, o comportamento que eu tive nessa situação, qual foi a consequência que esse meu comportamento gerou. Isso daqui é o que a gente chama de contingência tríplice, que é ter tríplice, né? Três. Contingência é o ambiente ou a situação que estava ali, porque o meu comportamento, por exemplo, de estar falando aqui na câmera e fazendo esses gestos ou falando sobre esse assunto, só está acontecendo porque o meu contexto são vocês. Se eu tivesse aqui com a minha paciente que eu estava atendendo ontem, eu não ia estar falando essas coisas. Então, o meu contexto é o quê? A reunião do grupo de estudo casos clínicos em TCC.
Então, o contexto é um dos pontos mais importantes que a gente carrega de lição do behaviorismo e as terapias de terceira onda tentaram resgatar, porque os nossos comportamentos, eles não acontecem aleatoriamente. E por mais que o paciente diga assim, Jaiana, eu não sei porque eu me comportei assim, não sei porque eu liguei para o meu ex-namorado, ele pode até, entre aspas, conscientemente não saber. Mas, na verdade, aquele comportamento ele tem uma função. Ele sabe que se ligar para um namorado, ele vai, muitas vezes, receber uma afirmativa, eles vão se encontrar e aí ele vai começar um outro processo de sofrimento, por exemplo. Então, a análise do comportamento entra num plano de intervenção, porque a gente precisa analisar, avaliar o nosso paciente em relação às funções do comportamento dele. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco com um exemplo da ansiedade, né? Então, depois que a gente faz essa análise funcional, o que a gente também precisa entender? Quais são os possíveis pensamentos que estão envoltos dessa situação, por exemplo, porque o plano de tratamento, ele é um pouco complexo, mas ele vai ter que analisar o paciente. Uma das formas da gente analisar é pegar como se fosse uma amostra. Então, por isso que a gente pega uma situação X, um comportamento e tal. E aí, a gente tem que fazer aquele modelinho cognitivo tradicional também, que a gente vê lá na conceitualização cognitiva de Judith Beck, que é a mesma, ver a situação, aí ver qual foi o comportamento, mas a grande diferença é qual é a emoção, qual é o pensamento e quais são as reações físicas e fisiológicas que estão ligadas a isso. Então, a proposta é um pouco diferente, porque aqui, no modelo cognitivo que a gente analisa, a gente está tentando entender aqueles fatores que estão correlacionados com o pensamento, com o comportamento. A gente não vê diretamente o comportamento em relação à sua função. Então, a grande sacada é você sempre entender, baseado em toda a teoria behaviorista, qual é a função do comportamento do meu paciente quando ele faz determinada coisa. Aí, rapidinho, depois que a gente fez toda essa análise, a gente precisa definir qual é a possível hipótese que a gente tem desse paciente. É uma hipótese porque a gente está analisando. Jaiana, mas é hipótese diagnóstica? A gente só pode falar em hipótese diagnóstica? Não, nesse contexto é hipótese porque eu ainda não sei realmente. Mas se você já tem um diagnóstico, como no caso de hoje, transtorno de ansiedade generalizada, pronto, já bota lá, transtorno de ansiedade generalizada. Beleza. Quais são os objetivos ou as metas terapêuticas? De acordo com esse paciente, com essa história de vida dele, ele precisa, isso junto com ele, tá? Você pode definir junto com o teu paciente. Ele precisa desenvolver-se em relação a esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. E isso, mais uma vez, converse com o seu paciente. A meta ou objetivo terapêutico não vem somente do terapeuta, não. A relação aqui é via de mão dupla. Porque se você estabelece o que é que o paciente deve fazer, ele pode até dizer, beleza, mas ele não engaja, não. Ele não engaja. E a ideia é que ele seja o elemento participativo, ativo no processo, tá? Podemos construir junto com ele? Podemos. E aí, a partir daí, a gente faz o quê? A gente escolhe as técnicas. Depois que a gente escolhe as técnicas que vão corroborar com os nossos objetivos terapêuticos, com toda essa história do paciente, etc., a gente vai fazendo as intervenções. Eu não tenho muita simpatia com a gente definir sessão para cada objetivo. Nessa primeira sessão eu vou trabalhar só os aspectos da timidez. Sessão 2, eu vou trabalhar só os aspectos de relacionamento afetivo. Não, eu não tenho muita afinidade com isso, não. Por quê? Porque nosso paciente, ele não funciona
Desse jeito, se a gente for parar para pensar, vou resolver tudo sobre timidez na primeira sessão. Pá, não vai. Então, o interessante não é você nomear a sua sessão. Vou trabalhar, vai ser a sessão disso, e depois ignorar. Não. Trabalha objetivos, objetivos gerais. E isso pode levar uma, duas, três sessões. Né? Então, ao invés de trabalhar a sessão por temática, trabalha por objetivo, tá? Por temática, não, por objetivo. Aí, Eliane, a grande sacada é a gente entender isso, que na TCC a gente pode pegar, sim, um conceito da análise do comportamento em relação a essa relação funcional, porque o comportamento vai gerar consequência, mas esse comportamento está existindo por quê? Tem alguma coisa. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que tem 2 anos, é a coisa mais linda da vida da família inteira. Primeira neta, aquele povo mais babado impossível. Ela é linda, maravilhosa, mas quando ela não quer uma determinada coisa, ela chora. E é um choro da Globo, assim, um negócio de novela. Ela adora tomar banho, né? Ela brinca no banho, tem uns patinhos, peixinhos, negócio todo. O que que acontece? Tá bom, bora Maria, terminou o banho. E sai lágrima e ela chora e fica vermelha. O que que Maria aprendeu? Que toda vez que ela chora, a gente faz o que ela quer. Porque aí a mãe e o pai já ficam, não, tá bom, fica aí mais 2 minutinhos. Aí ela fica já normal. Parece que nada aconteceu. Então, na ótica behaviorista e na TCC a gente utiliza, o que que a gente fez? A gente reforçou o comportamento dela. Então, quando ela está na cozinha, por exemplo, e ela não quer comer, aí o que que ela faz? Ela olha e é incrível. Então, os princípios de reforçamento, de extinção, de punição, que são todas da base behaviorista, a gente aqui na TCC, a gente usa, certo? No meu canal do YouTube, porque eu fui professora durante muito tempo da disciplina dos ratinhos, né, da análise do comportamento. Eu fiz vários vídeos sobre isso, então depois se vocês quiserem ir estudando mais esses elementos, que é importante também, vocês podem ver lá. Menino, disparei para falar essas coisas, não foi? Foi bom, gostaram? Vocês lembraram dessas coisas de análise do comportamento? Porque eu vou dizer para vocês, na minha época que eu estudei, que eu era aluna, eu não entendia nada. Eu só vim entender as coisas de análise do comportamento depois que eu fui ser professora, praticamente. É porque na faculdade a gente vê muito segmentado. Aí parece, por exemplo, por mais que tenha tempo que eu seja formada, agora eu vou lendo, até o que era do próprio curso que eu vou lendo agora vai fazendo outro sentido, entendeu? Porque para mim eu ficava em dúvida entre análise de comportamento e TCC. Aí eu falei, bom, tem esse curso aqui que é as duas coisas. Eu falei, como que eles vão fazer isso? Aí eu comecei a ver isso, que tipo, análise de comportamento ajuda a gente a avaliar, a entender. E a TCC vem com essa parte mais de intervenção. Porque se a gente pegar só no plano da cognição, se fosse dentro da TCC, porque assim, eu entendi assim, TCC você pega as cognições, as intervenções que vão ser cognitivas e comportamentais. Para mim não encaixava na hora de intervir, na hora de avaliar o paciente. Entendi. Agora está fazendo mais sentido. Mas a gente consegue avaliar na TCC também. A gente consegue. Inclusive, a análise do comportamento, a gente consegue intervir e muito bem. Exemplo, que é a parte aplicada, é a análise aplicada do comportamento. Crianças autistas. A gente utiliza a aba. Dá para utilizar a TCC para trabalhar com autismo? Dá. Dá sim, porque a gente vai utilizar mais as técnicas mais comportamentais, né? E aí ir desenvolvendo as questões cognitivas. Mas o padrão ouro seria a aba, né? Então, realmente, esse teu curso aí, ele bem inovador. Depois eu quero ver isso aí, viu? De pegar um negócio, pegar. Mas vamos embora, né?
Gente, ó, vou pegar esse gancho, né? Que a gente está falando sobre isso, de análise funcional dos comportamentos e etc. E o tema geral da reunião da gente de hoje é sobre transtorno de ansiedade generalizada. E é uma das coisas que muitas pessoas dizem, eu tenho ansiedade generalizada, mas na verdade a gente nem sabe se tem, porque a pessoa nunca passou por um processo avaliativo, mas porque tem muita ansiedade ou está na moda dizer que tem algum tipo de transtorno, e aí a pessoa acaba dizendo. Uma coisa que a gente precisa entender é o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, é um dos tipos de transtornos de ansiedade. A gente tem diversos transtornos de ansiedade, como mutismo seletivo, o próprio TAG, a fobia específica, transtorno de pânico, agorafobia, que desde da publicação do DSM está separado do transtorno de pânico. Então, existe uma série de transtornos que são classificados como transtornos de ansiedade. Um adendo aqui, uma informação importante. Transtorno obsessivo compulsivo não é mais transtorno de ansiedade, tá? Muita gente, mesmo o DSM-5 tendo sido publicado aqui no Brasil em 2015, 2014, 2015, até hoje tem muita gente dizendo que o TOC é um tipo de transtorno de ansiedade. Não é. É uma categoria separada, é um grupo separado lá do DSM, mas a gente precisa se lembrar que pode ter alguma comorbidade com algum transtorno de ansiedade, sim. Vale aí, mais uma vez, essa avaliação. Então, quando falamos de transtornos de ansiedade, nós estamos falando de quê? Daquelas pessoas que têm como sintomas primários, é o que vai diferenciar do TOC, por exemplo. Os sintomas primários é a própria ansiedade. A ansiedade é um fator natural do ser humano. Agora, a gente precisa entender que quando esse sintoma, quando passa a ser sintoma, a gente começa a observar se existe sim algum critério para ser considerado patológico. Professora, quando é que vai ser considerado patológico? A gente precisa ver o tempo que esse sintoma está acontecendo. Isso é uma das coisas, uma das primeiras perguntas que a gente faz. Eu acho que eu já falei para vocês. Pergunta, o paciente está dizendo, não, eu estou me sentindo ansiosa, não estou conseguindo dormir. Desde quando? Ou então outra pergunta similar, sempre foi assim? Porque a gente começa a criar um cenário assim de informações, de fatos. Não, começou semana passada, e desde lá eu não consigo dormir direito, porque eu fico na cama pensando, 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 pensando. Certo. Só para eu entender, você pode ir por vários caminhos de intervenção para conhecer esse sintoma, tá? Um deles é, só para eu entender, aconteceu alguma coisa de diferente na sua rotina, na rotina da família? Jaiana, não aconteceu, não. Foi de repente, certo? E como é que tem sido para você lidar com essa questão dessa ansiedade? Quais são os principais pensamentos que vêm na sua mente? Só para eu entender. Sempre quando a gente faz assim, quando eu simulo para vocês, né? Só para eu entender, só para eu entender. Isso daqui é só para o paciente ver que a gente realmente está interessado no que está fazendo, né? E para ele trazer o máximo de exemplos possíveis, porque essa é outra pergunta que é sacada para a gente. Me dê um exemplo, fulano, de uma noite de sono sua? Não, Jaina, eu deito meia-noite, fico no celular vendo as coisas até 2 horas da manhã, aí eu canso, ligo a televisão, mas assim, eu acho que não é isso não, fiz certo, mas antes você fazia isso? Fazia. Então, quais são os conteúdos que você vê nesse celular ou na televisão? Então, pode ser uma série de coisas. Pode ser uma questão de realmente dessa desregulação, né, biológica do sono dele. E aí, o que é tão interessante, minha gente, que a gente precisa entender e explicar para o paciente da gente sobre como é que funciona o sono. Ontem
Anteontem, eu expliquei para uma paciente minha que tem diagnóstico de transtorno bipolar. Ela atualmente está estável, está super funcional, né, diante de tudo que ela passou, mas ela tinha uma interrupção do sono dela, porque o medicamento que ela tomava, ele dava vontade de ir ao banheiro. Então, pelo menos uma ou duas vezes na madrugada, ela se levantava para ir fazer xixi. E aí ela me dizia, Jaime, isso é muito ruim, porque quebra o sono, porque não sei o quê. E aí ela disse que estava acordando muito cansada. E aí eu fui explicar para ela como é que funcionam os ciclos de sono. Ah, acontece a cada 90 minutos aproximadamente. E aí o que acontece? Provavelmente você acorda no meio do ciclo de sono e aí você não consegue mais engatar para os outros ciclos de sono e você acorda muito cansada, porque ela dizia que tinha dias que acordava muito cansada, tinha dias que não acordava. Então, a questão da gente entender a biologia de alguns aspectos da vida humana é muito importante, porque o sono, por exemplo, é um dos maiores reguladores das nossas emoções, dos nossos hábitos, da nossa mente, né, da nossa saúde de maneira geral. Então, dormir bem, se alimentar bem e fazer um bom exercício. Voltando para a questão da ansiedade, o que que a gente entende também vinculado a esses aspectos que eu falei agora? Pessoas que têm algum tipo de ansiedade, independente do transtorno ou se é transtorno, uma das grandes indicações que a gente pode fazer para a mudança de estilo de vida delas é a atividade física. Porque o próprio corpo da gente, ele vai não somente regulando os aspectos de neurotransmissores relacionados com a ansiedade, por exemplo, mas quando a gente está correndo ou fazendo algum exercício físico, é tão interessante, eu não sei se vocês já ouviram falar, e aí eu quero ouvir de vocês, que quando a gente está fazendo, por exemplo, uma esteira ou fazendo um cardio, o nosso corpo ele precisa se autorregular para ele voltar ao normal. Então, quando a gente corre, né, ou faz algum exercício, a gente não fica hiperventilando, né, a gente... E o corpo da gente precisa fazer o quê? Voltar ao normal. Então, ali aos poucos, aí às vezes a pessoa senta, vai tentando respirar e se estica. Tem alguns estudos que comprovam o quê? Que essa sensação pós-atividade física é como se fosse uma simulação de um ataque de pânico. Então, o corpo da gente, ele aprende, quando está fazendo atividade física, o quê? Essa mudança fisiológica toda que está acontecendo vai passar. Porque qual é um dos grandes pensamentos que tem na pessoa que está ali tendo um ataque de pânico? Eu vou morrer, eu vou enlouquecer, isso daqui está acontecendo comigo, ninguém está aqui para me ajudar, eu acho que é melhor, sei lá, eu me internar, mas eu vou morrer, eu vou morrer. São os pensamentos mais frequentes. Então, quando a gente estimula e ensina para o nosso corpo que aquelas mesmas sensações vão realmente passar, quando essa pessoa está ali no ataque de pânico, a memória, entre aspas, fisiológica vai fazendo com que ela entenda que realmente vai passar, né? E aí ela vai ganhando, vai desenvolvendo mecanismos. Uma pessoa com um transtorno de ansiedade generalizada, ela pode ter ataques de pânico, tá? Aí a gente precisa entender assim, com que frequência? Porque se for uma frequência, né, em um tempo muito curto de outro ataque, de outro, a gente pode até pensar na possibilidade dessa comorbidade com o transtorno de pânico. Você, por exemplo, que vamos supor que a gente não tenha diagnóstico de transtorno de pânico, certo? A gente pode ter uma crise, a gente pode ter um ataque de pânico, pode acontecer. Você ter um episódio não significa que você tem um transtorno. Um episódio de pânico não significa que você tem um transtorno, tá? Ah, Jana, tive um episódio hoje e outro aconteceu 5 anos depois. Tá, foi outro episódio. Agora vamos ficar em observação, o que que está gerando esses episódios? Porque um episódio, por exemplo, depressivo, ou um episódio
psicótico não define o transtorno. A pessoa não é esquizofrênica, não tem depressão porque tem esses episódios, certo? Então é importante a gente entender isso. Crises de ansiedade qualquer pessoa pode ter, principalmente no mundo de hoje com tantas mudanças. Mas aí, quando a gente fala de ansiedade generalizada, minha cachorra aqui, que foi, minha filha? Que foi? Que foi? Diga oi pro povo, oi, povo. Quando a gente fala de, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Quando a gente fala de ansiedade generalizada, esse daqui é o DSM-5, tá? O DSM-5 eu já mandei lá para o grupo do Telegram. Então, como é que a gente faz o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada? Porque geralmente a pessoa, quando chega no consultório para falar com a gente, ela vai dizendo assim: não, eu sou uma pessoa ansiosa desde sempre, desde pequenininha. Geralmente é assim. É ansiedade com tudo, doutora. Ou então a pessoa não percebe que existe um ponto específico que ela tem essa ansiedade. Então, do que a gente está falando? Ansiedade e preocupação excessiva, né? Essa expectativa apreensiva, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses. Por isso a importância da gente perguntar, desde quando você está se sentindo assim? E, antes de qualquer coisa, quando a gente pergunta isso, se lembrar. Se a pessoa fala que aconteceu algum ponto específico na vida dela que mudou, muito significativo, a gente precisa estar atento se não é uma reação que ela está tendo diante, por exemplo, de uma perda da mãe. A mãe faleceu, tá? Então, pode ter as características do transtorno, mas, na verdade, é uma reação que ela está tendo a essa perda. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, certo? Mais uma vez, contexto é muito importante. Com diversos eventos ou atividades, tá? Então, tais como desempenho escolar ou profissional. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação. Está associado com 3 ou mais dos seguintes sintomas: inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade em se concentrar ou sensações de branco, irritabilidade, tensão muscular, perturbação do sono, dificuldade em conciliar ou manter o sono ou sono insatisfatório ou inquieto. D. A ansiedade e a preocupação, os sintomas físicos causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social. Vocês lembram que eu falei semana passada em relação a esse tipo de critério? Não sei se vocês vão lembrar. Vai sempre aparecer. Por quê? A gente precisa, para ser considerado um transtorno mental, ele precisa causar sofrimento. Ele precisa ter prejuízo significativo. Ah, Joana, o que é um sofrimento significativo? Vai depender do que a gente está analisando para o paciente. Por exemplo, ele está tão ansioso que fica tão tenso, tão tenso, tão tenso, quando está no trabalho, que quando ele vai dormir de noite, ele não consegue, porque ele está sentindo muitas dores no corpo. Então, isso já é um prejuízo, né? E aí, tem prejuízo em várias áreas da vida. Funcionamento social, por exemplo. Ah, fulaninho disse que ia vir aqui em casa no domingo de noite. Aí eu fico a semana todinha, fulaninho, mas tu vai levar o quê? Eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que lavar a casa, eu tenho que fazer não sei o quê, porque isso é um exemplo, tá? Profissional ou em outras áreas da vida do indivíduo. Outro critério que a gente precisa analisar em todos os transtornos mentais. Fala, Liane. Esse critério D, como que fica o transtorno de personalidade antissocial ou narcisista? Ele apresenta esse sofrimento? No caso, esse sofrimento é só para outras pessoas, né? É, Ele não é critério diagnóstico desses outros não, transtornos. não, bem lembrado, bem lembrado. Porque os transtornos de personalidade são bem à parte, né? Eles estão ótimos. Eles não têm, para eles não tem prejuízo nenhum, né? O prejuízo, talvez o prejuízo social seja assim, afastamento das pessoas,
né? Se a gente for ver por outro ângulo. Não ter um vínculo amoroso funcional, saudável, Falta de mas, compaixão, né? é, mas bem lembrado. Esse ano ainda eu preciso fazer um evento sobre transtorno de personalidade, porque toda vez tem gente que me pede, até minha câmera aí parou de funcionar. Tenha calma, minha filha, tenha calma, tenha calma. Isso dá um meme, isso aí. Meu Deus. Bom, eu vou continuar aqui. Não sei, esse negócio dela, que eu não estou conseguindo fechar. Ó, a outra coisa. A perturbação não se deve. Peraí, que tá me dando agonia. Pera, aqui, consegui. Agora, engraçado, só uma pausa. Essa é a mesma câmera, o mesmo computador, a mesma coisa que eu faço meus vídeos no YouTube. As lives com vocês, os meus atendimentos. Não sei, eu acho que ela fica nervosa no Zoom. Mas vamos embora. Outra coisa que é importante, é as alterações não acontecerem por nenhuma questão de efeito de substância, né, ou outra condição médica. E que mais? E não é bem explicado por causa de outro transtorno mental. Ou seja, aqui a gente precisa fazer uma boa avaliação de diagnóstico diferencial para saber se de fato é TAG ou se é outro transtorno de ansiedade, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de ansiedade social, transtorno de ansiedade social ou fobia social, o que que a gente percebe? Que o indivíduo, ele tem uma ansiedade extrema, desproporcional, perante algum tipo de contato com algumas pessoas, e principalmente por questões cognitivas que vai estar sendo ali avaliado, né, ou julgado. Só que, se a gente for parar para pensar, as pessoas estão em vários lugares. E provavelmente aonde você for vai ter pessoas. Então, o que a gente precisa é entender, aí volta para a questão da análise do comportamento, da funcionalidade do seu comportamento. Eu não quero ir para o supermercado, porque no supermercado eu me sinto muito ansioso. Eu não quero ir para o banco, porque eu não quero caminhar na praça, porque eu fico muito ansiosa. Tá, mas o que é que te gera ansiedade? Para a gente analisar ainda mais. Não, porque lá vão ter algumas pessoas e eu vou precisar conversar com as pessoas e eu não quero conversar com as pessoas, porque eu não sei o que falar, eu já fico logo ansiosa, eu já fico nervosa. Então, na verdade, não é ansiedade generalizada, porque disse vários lugares diferentes, né? Supermercado, banco, praça, mas porque existem as pessoas e o contato com as pessoas e o seu pensamento distorcido de que as pessoas vão avaliar negativamente o que você está falando ou deixando de falar, é o que está impedindo essa pessoa muitas vezes de sair de casa. Então, nem é TAG, nem é transtorno de pânico, por exemplo. Então, é isso que a gente precisa analisar, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que a gente acha que é. Então, é importante você ficar atento ao que está gerando aí esse sofrimento do paciente em relação a essa ansiedade, para a gente caracterizar ela bem direitinho, se é ansiedade generalizada ou não, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa aqui sobre DSM e sobre essas outras questões? Como é que tá aí para vocês? Nesse sinal de vida, Está dando para acompanhar. tá? Tá. Show. Nessas condições médicas, no caso, a gente deveria pedir para o paciente fazer uma avaliação, por exemplo, para ver se ele tem alguma alteração de tireoidismo, antes da gente fechar o diagnóstico, teria que encaminhar para o médico primeiro, né? Endócrino. É importantíssimo a gente fazer isso. Então, até os próprios psiquiatras atualmente estão mudando um pouco o jeito de enxergar os transtornos mentais. Tem médico psiquiatra que, ao invés de bater logo a tecla e dizer assim, né, o martelo, você tem diagnóstico disso, faz toda uma bateria de exames clínicos, né? E, por exemplo, a ultrassonografia da tireoide também. Então, a gente, enquanto psicólogo, a gente precisa ficar atento. E para ir o quê? Para descartar
Por onde a gente começa para dar diagnóstico? A gente precisa descartar todas as possibilidades orgânicas. Ah, Jaiana, mas eu não sou médica, como é que eu vou saber disso? Por isso que você vai fazer o quê? Encaminhar para o médico. E pedir. Você pode pedir para ver os exames, mesmo sem entender nada. Aí você vai fazer o quê? Vai estudar para ver como é que avalia os exames da pessoa, né? Por quê? A gente precisa avaliar todas essas taxas, principalmente voltadas aos hormônios, voltadas a alguns tipos de vitaminas específicas, principalmente quando a gente tem, eu vou focar nesse ponto de novo, mas depois a gente volta, paciente com o transtorno bipolar. Tem alguns que fazem uso de lítio, por exemplo, e é um tipo de medicamento que a gente consegue fazer o controle a partir de exames laboratoriais. Né? Então, aí a gente verifica se está a dosagem, se está adequada ou se não está adequada. Porque às vezes a gente vai trabalhando ou tratando os nossos pacientes, acreditando que não está dando certo uma intervenção, o paciente só piora ou não melhora, mas é um paciente com depressão ou tem algum traço depressivo e a gente não sabe que justamente lá na questão do medicamento que está utilizando, não está fazendo efeito nenhum. Então, você não é ninja para adivinhar que isso está acontecendo, né? Marta, você costuma dar encaminhamento, vai depender, Marta, do caso. Vai depender do caso. Então, se tem caso, por exemplo, essa minha paciente que é bipolar, tem transtorno bipolar, ela é super direitinha, ela faz o tratamento bem direitinho, então eu sempre pergunto, você tem feito os exames, né, do controle do lítio, por exemplo? Ela está com uma demanda paralela ao transtorno, que é a questão do sobrepeso. Então, aí eu solicitei, você já foi lá no endócrino? Porque a nutricionista, ela vai ser importante, mas a gente precisa entender se tem alguma coisa a ver com a questão da tireoide dela realmente. Então, quando foi semana passada, eu fiz essa solicitação. Então, dependendo do caso, aí eu encaminho para o especialista diferente. Já teve caso que eu encaminhei uma paciente para o ginecologista, porque ela estava trazendo muitas questões relacionadas à cólica e etc., e a questão hormonal de espinha e etc. E aí eu pedi, você já foi na ginecologista? Ela, na época, tinha 22 anos, ela nunca na vida inteira tinha ido numa gineco. Aí eu disse, não, você vai ter que fazer todo o exame para a gente entender como é que você está por aí. Até porque, no final das contas, ela foi tudinho aí, tinha ovários policísticos. E isso mexe diretamente com o humor. Então, ela só vivia irritada, só vivia não sei o quê, e não era psicológico, era por uma disfunção hormonal. Questão das neurociências, assim, para a gente entender, você acha que é importante a gente entender o funcionamento disso tudo para explicar para o paciente? Porque, assim, quando eu vejo os materiais, não vejo muito essa parte, é como se eles deixassem mais para o médico, entende? É, Do que eu para nós psicólogos. na minha visão, eu tenho, o meu mestrado foi em neurociência, né? Então, na minha visão, por conta da minha formação, é uma das coisas que a gente, quanto psicólogo, precisa saber. Né? Tipo isso que eu falei sobre o sono, tipo que eu falei para a menina sobre a questão dos ovários policísticos. E quando eu comecei a explicar para ela a ligação direta com a questão hormonal, com a questão do humor, ela começou a fazer assim, meu Deus, porque os médicos não explicam essa parte. Né? Então, eles explicam o quê? Ó, isso aqui, o ovário tá assim, eu vou passar Você prefere fazer... A médica disse assim para ela, você prefere tomar anticoncepcional ou engravidar? Né? E a menina era assim, da igreja, ela estava ali com todos os princípios dela em relação à castidade, então para ela foi horrível, sério. Certo? E aí, ó, vamos lá aqui, já mandei para vocês como é que se diz? Esse arquivo do artigo,
E aí, o que que aconteceu, né? Esse caso, deixa eu descer mais aqui. Esse caso é o seguinte, vamos lá. R se descreve como uma pessoa com vários medos desde criança, olha aí. Por conta disso, precisou fazer terapia aos 9 anos de idade, pois tinha medo de dormir no escuro e sozinha. No entanto, finalizou um tratamento antes de completá-lo. A paciente não manifesta história médica complicada, com nenhum problema de saúde física ou mental. Esta relatou nunca ter tomado nenhum remédio específico para ansiedade e atualmente não faz uso de nenhum medicamento. Além da terapia, que fez quando era criança, não havia buscado nenhum outro tratamento para o que estava sentindo ultimamente. A ansiedade de R esteve presente de maneira considerada por ela leve desde a sua infância, mas se agravou quando entrou no ensino médio e precisou se preocupar com o vestibular seriado que faria no ano seguinte, para tentar cursar a graduação que desejava. Tais crises de ansiedade a levaram a ter prejuízos em suas atividades e nas relações interpessoais. Por exemplo, com seu namorado e com seus amigos, pois acabava brigando com eles. Neste ano, a paciente decidiu que queria controlar mais sua ansiedade, uma vez que atualmente está no último ano do ensino médio. Portanto, irá realizar no final do ano o vestibular, o que a deixa bastante aflita e estressada, tal qual exige muita dedicação e um tempo maior de estudo, pois além do colégio, ela frequenta um curso preparatório. Uma queixa comum de R é que ela se incomoda em não ser boa o suficiente no que faz. Olha só, ela já está aqui gritando uma crença central. Uma crença central. Não ser boa o suficiente no que faz. Apesar de ser bastante inteligente, ter facilidade e gosto por estudar, ela acha que não estava conseguindo se dedicar tanto quanto desejava. Foi relatado que ela tem uma autocrítica superior ao que gostaria e que sempre se cobrou muito. Dado o comportamento é reforçado por seus pais, que são bastante exigentes. Eita, minha leitura hoje está ótima, hein? Logo, ela acaba sofrendo muito, na medida em que se frustra quando não atinge as altas expectativas deles e as suas próprias. Aqui a gente já vê outros aspectos, né? Então, tem a frustração, ela se frustra por quê? Porque não consegue atingir. Então, tem uma regra, aí uma regra intermediária. Uma crença intermediária, que é o quê? Eu preciso atingir as expectativas dos meus pais. Em relação aos medos, a paciente relatou episódios de claustrofobia, por exemplo, dentro de ônibus e elevadores, onde ela descreveu que parecia não saber como respirar. E na última situação, só consegue ir acompanhada de alguém e, mesmo assim, se sentia muito tensa e angustiada. Se você está estudando, vai anotando aí essas coisas. O que que ela sentia? Ela se sentia tensa, angustiada, a frustração, a preocupação lá com os pais, vai anotando aí. Além disso, também sinto um medo muito grande de cachorro, onde diz perder a noção de onde está, suar e sentir o coração acelerado quando se encontra na presença de um. Também alega grande angústia ao ficar sozinha em casa e ter pensamentos fulminantes de alguém pode invadir o local. Por conta de tudo descrito, ela tem como um dos objetivos não ter tanto medo das coisas, ou ao menos saber administrar os medos que tem, além de diminuir sua ansiedade. Sobre os relacionamentos interpessoais, no início do ano, ela terminou um namoro, o que a faz se sentir bastante triste e sozinha. Relata que o apoio que tinha com seus problemas, tanto ansiogênicos como em outros ambientes, era dado pelo antigo namorado. Além disso, diz ter problemas para se abrir e muito medo de se afastar das pessoas, pois não acha que é importante
o suficiente para elas. Olha só. Olha só. Oi, bebê, coisa linda. Oi, oi. Linda. Olha só. O que que a gente pode fazer no começo para estar avaliando essa paciente? Um dos pontos principais que a gente precisa é treinar a escuta, a observação comportamental dela. A questão da entrevista, a gente pode estar trazendo o apoio do instrumento de anamnese, né? Então, você pode utilizar a sua anamnese sem nenhum problema. A grande questão da anamnese, que eu fico meio assim, é que muitas vezes, ao invés de a gente estar focando a atenção no paciente, criando um vínculo com ele, estando ali com ele, a gente está preocupado em preencher um papel. Então, é algo que você precisa saber dosar, tá bom? Então, é saber dosar como você vai fazer as perguntas que precisam, de fato, envolver a história de vida dela do passado, a história atual, essa história médica, a vida afetiva, todos esses problemas que essa paciente está trazendo para a gente. Uma questão que o artigo trouxe é a utilização de testes como um inventário de Beck, né, de ansiedade e de depressão, tá? Eu, Jaiana, nesse primeiro momento, eu não faria. Talvez eu fizesse assim, lá para a terceira, quarta sessão, certo? Porque se é uma paciente que está trazendo aspectos de ansiedade, etc., a gente precisaria fazer toda uma psicoeducação no modelo cognitivo, mas também ensinar ela a manejar esses sintomas de ansiedade. Primeiro ponto, né? O segundo ponto que é importante, a gente não controla as emoções, a gente maneja elas. A gente não consegue diretamente chegar na emoção e mudar como se fosse uma água, assim, eu vou tomar água e... Não, não é assim. A gente precisa ir, muitas vezes, por intermédio, no caso de ansiedade, intermédio de técnicas comportamentais, para ajudar ela, por exemplo, a respirar, aprender a respirar de um jeito mais consciente, mais lento e fazer com que ela esteja ali presente no momento. Porque o que é essa ansiedade, né? É essa vivência de uma coisa ainda que nem aconteceu. Então, o que aconteceu, né, diante do que a gente leu? Realmente, essa paciente ela apresentava dificuldades em diversas situações. Que situações? Estudar para o vestibular, né? Tá em lugar fechado, como o elevador, preocupação constante com o seu futuro e relacionamentos interpessoais, além dela ter crise de ansiedade, que ela diz que acontece sem ter um motivo que é prévio. Além disso tudo, ela também relata medo e angústia quando, ao pensar que algo poderia acontecer com as pessoas da sua família. Receber notícias ruins, ter a casa invadida. Tá, mas já aconteceu, uma das maneiras que a gente tem, né, de perguntar, questionamento socrático. Já aconteceu isso alguma vez? De receber alguma notícia ou da casa ser invadida, ou como, né? Então a gente pode fazer essas perguntas. Apesar de tantos cenários geradores de ansiedade, não foi observado déficit em situações sociais e nem dificuldades de habilidades sociais. Ótimo. Aí, em relação aos sintomas físicos, né? A gente viu no relato assim, que ela tem, sem um motivo específico, tremor nas pernas, nas mãos, coração acelerado, sensação de sufocação, dificuldade de respirar, ondas de calor, suor, sensação do rosto queimando, tensão, incapacidade de relaxar, além de demonstrar sintomas psicológicos como constante medo de acontecer algo pior, nervosismo, sensação de estar aterrorizada e assustada e aparentemente, ela nunca manifestou ataque de pânico. Então, assim, ela já estava há mais de 6 meses se comportando dessa maneira.
estava tendo prejuízo, né? E aí teve esse diagnóstico de TAG mesmo, tá? Então, vamos descer aqui para mostrar uma coisa para vocês. Eu acho que, não sei se dá para ver direitinho, deixa eu aumentar aqui. Esse daqui, eu mostrei semana passada, mas esse daqui está numa página só, né? Semana passada eu mostrei meu quebrado. É o diagrama de conceitualização cognitiva de Judith Beck na forma tradicional, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem os dados relevantes da infância. Aqui a gente vai botar os aspectos, né, que foram principais, como sempre teve muito medo, sempre se cobrou muito, os pais reforçam esses comportamentos, sendo muito exigente. Aí, olha ao longo do tempo o que é que teve característica aqui das crenças. Serei um fracasso, não sou capaz, a incerteza é insuportável. E aqui a gente vê a crença de desvalor. Jaiana, quais são as crenças, as principais crenças que a gente fala na TCC? Existem dois grupos de crenças na TCC, tá? São as crenças consideradas funcionais, positivas, e aquelas que são disfuncionais, negativas, tá? Então, existem três grandes grupos nessas negativas. A primeira é essa daí, que está em R. Desvalor, desamor e desamparo. De maneira geral, Aaron Beck, quando ele estruturou essas crenças, ele verificou o quê? Que as crenças variadas, elas podem compor um desses tipos. Aí as crenças positivas são o oposto, né? Então, amabilidade e o resto agora eu esqueci. Mas são essas duas, tá? Então, desvalor, desamor e desamparo. Acho que é amabilidade, amparo e a outra eu não me lembro. Mas eu boto no grupo do Telegram, tá? Aí, o que que acontece? Meus cachorros estão com a gota, viu? Vocês estão escutando? Dá para escutar muito? Ou não? Vocês estão aí, então? Vocês dormiram, não? E não dá pra ouvir muito, não. Tá Ah, tranquilo. tá. Eu fui, ai, meu Deus, o povo dormiu, Tava ligando o microfone. o povo dormiu. Meu Deus. Não. Aê! Eu tô Pronto. aqui. Aê, aê. Porque eu tenho dois cachorrinhos, minha Eu gente. também. Obrigada, obrigada. Tenho dois cachorrinhos. Aí a gente mora só, né? Então, se eu deixar eles ali do lado de fora, vai ser pior. Aí eles acordaram aqui, né? Então, igual a filha de Eliana, acordaram, todo mundo acordou. Mas só continuando, né? Aqui é a estrutura, quando a gente vê crença central, suposições condicionais ou crenças ou regras, que é a crenças intermediárias, certo? As crenças intermediárias ou essas regras, elas são oriundas das crenças centrais. Então, são regras, né? Então, eu não serei um fracasso, não sou incapaz e a incerteza é insuportável? Pronto. Quais são as regras que o meu sistema de crenças, o meu cérebro, a minha cabeça cria? Eu preciso ser sempre a melhor. Só serei a melhor se eu me esforçar muito. Se não acontecer como eu planejei, eu vou ser um fracasso. Tudo será em vão. Preciso estar pronta para tudo. Não suporto o que é incontrolável. Percebe, ó? A incerteza é insuportável. Então, eu preciso estar pronta para tudo, para tudo. Então, quando a gente percebe essa estrutura aqui geral, crença central e crenças intermediárias, elas vão afetar em absolutamente tudo na vida da pessoa. Aí, quando a gente vê aqui, estratégias compensatórias, né? Então, como é que a minha mente, ela vai encontrar um certo equilíbrio? Eu preciso compensar,
né? Então, se eu me vejo como uma pessoa que é fracassada, que é incapaz e que eu necessito ter um controle de tudo, então, quais são os comportamentos que eu vou ter estratégicos para estar nessa homeostase com a minha própria mente? Alto padrão de exigência e autocobrança, hipervigilância constante, adivinhação do futuro, controle, né? Ser uma pessoa controladora, ser uma pessoa que... E quanto mais controle a gente tenta ter, mais ansiedade, querendo ou não, a gente tem, porque tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Então, a gente vê aqui, ó, 3 situações. Olha aqui, uma coisa interessante. Peraí, minha gente. Minha filha. Chega. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente, é o seguinte: toda situação vai gerar um pensamento na gente. Então, vamos supor, situação 1, simulado para a prova. Pensamento automático. Lembre, pensamento automático vem da estrutura mais profunda da sua mente, que são as crenças centrais. Simulado para a prova. Pensamento automático. A nota, apesar de ser muito alta, não foi tanto quanto eu imaginei. Então, não valeu de nada. Aí, o que que esse pensamento significa? Se não for praticamente perfeito, não é bom o suficiente. Eu quero que você preste atenção nesse significado de pensamento automático. Se não for bom, praticamente, se não for praticamente perfeito, não é bom o suficiente. Isso daqui está ligado diretamente com as suas crenças centrais. Quando você vê assim, significado do PA, a gente tem pensamentos automáticos, mas na verdade esses pensamentos querem dizer alguma coisa. Situação 2. Em casa, durante a madrugada, sentiu medo de seu pai passar mal. Pensamento automático. E se alguma coisa ruim acontecer e eu não puder fazer nada? Você poderia ter todos os tipos de pensamento da face da Terra. Mas aí, em virtude do próprio sistema de crenças dela, olha o que ela pensa. Se alguma coisa ruim acontecer, eu não vou poder fazer nada. O que isso está significando? O significado do PA. A incerteza de algo ocorrer a qualquer momento é muito angustiante. Preciso sempre estar preparada para tudo. Aí vem, né? Se eu não estiver preparada, eu sou um fracasso. Então, por isso que muitas vezes a pessoa ansiosa fica hipervigilante. Porque se acontecer qualquer coisa, eu tô aqui, ó, tô acordada. Aí por isso que vem a dificuldade no sono, muitas vezes. Ou quando tá conversando com algumas pessoas, ou tá indo no trânsito, ou tá em qualquer lugar, fica com a mente dispersa, porque já fica ali conjecturando um possível plano para que quando der alguma coisa de errada, aí já vai saber o que fazer. Então, uma pessoa que tem essas características, ela é uma pessoa que ela termina não vivendo no momento presente. Ela não vive aqui agora, ela vive na tentativa de ter o controle dessas circunstâncias. Ó, então, as emoções, né? Tristeza, angústia, ansiedade. Situação 3. Estava estudando em casa sozinha e ficou com medo de alguém entrar lá escondido. Pensamento automático. E se tiver mais alguém aqui? Eu não vou saber me defender sozinha. Significado desse pensamento automático. Eu não estou segura quando eu estou sozinha. Emoção, medo e ansiedade. Gente, deixa eu perguntar a vocês, de verdade. Quando eu mostro esse diagrama, quando a gente está aqui destrinchando isso, vocês conseguem entender? Tá de boa para vocês isso? Como é que tá aí para vocês? Alguém quer fazer uma pergunta? Eu estou falando demais.
Dá para entender, sim. Tá de boa? Sim. Pronto. Show, Carla. Aí tem algumas pessoas que me perguntam o seguinte: professora, isso eu posso mostrar para o meu paciente? Esse diagrama aqui. Pronto, a gente vai conseguindo, a gente vai conseguindo. Pronto, a gente vai conseguindo. Deixa eu perguntar a vocês, sim ou não aí no chat. Esse diagrama, a gente pode mostrar ao paciente, sim ou não? Esse diagrama aí, ele então, acredito que possa sim, mas ele é mais para nortear o que a gente está entendendo sobre o caso, né? Isso. Pronto. Por que que eu estou perguntando isso? Porque tem gente que fica na dúvida e às vezes, sei lá, na própria faculdade o professor sempre fica, não mostre isso ao paciente, não é? Essas informações é do paciente. Esse diagrama não é um diagrama fixo. Esse é um diagrama, exatamente, vou até ler o que Marta falou. Vai ajudá-lo a entender melhor seu próprio funcionamento e ver se faz sentido para ele. Quando o paciente vê assim, caramba, eu penso desse jeito mesmo. E eu não tinha entendido que eu não fiz tal coisa ou fiz tal coisa porque era por esse motivo. A todo momento, a ideia da TCC é ser como um professor. É ter essa ideia de que você tem que ter no seu perfil profissional esse viés educador, professor. Entende? Então, você precisa sempre estar vendo com o teu paciente essas informações. Então, deixa o mais claro possível para ele. Então, a partir... a própria Judith fez isso com o Abe. Exatamente. A partir dessa compreensão, a gente vai... Deixa eu ver se está aqui. Pronto. A gente vai fazendo as intervenções, porque a conceitualização cognitiva, ela vai acontecendo ao longo de todo o processo. Não é na primeira sessão, na segunda sessão e só. A gente vai conhecendo o paciente do início, né, no primeiro dia até o dia da alta. Então, posso estar lá no arquivo que eu mandei do artigo, mas está lá. Eu vou ver se eu acho um todo em branco para mandar para vocês. Então, aqui ela foi dizendo, né, o que foi que ela fez, né, foi realizada 14 sessões. Cadê? Foi utilizado registro de pensamento, questionamento socrático, a própria reestruturação cognitiva. Quando a gente fala de reestruturação cognitiva, é um processo grande, é como se fosse um guarda-chuva. E dentro desse processo guarda-chuva tem várias técnicas, como o próprio questionamento socrático, a flecha descendente. A gente vai ajudar o nosso paciente a pensar de um jeito mais funcional. Porque a gente percebe que tem, pelo quadro, né, ali a estruturação do diagrama, muitas distorções cognitivas. Então, a gente precisa ensinar para essa pessoa como é que ela vai estar analisando, né, os seus próprios pensamentos e, a partir daí, questionar se esses pensamentos eles são verdadeiros ou não, funcionais ou não, certo? O que mais? Aqui, ó, cada distorção é identificada e questionada. E outra técnica, que eu vou finalizando por aqui, é o acalme-se, porque a gente vai ensinar para o paciente, através de cada letrinha dessa, como é que ele pode ir se acalmando. Uma coisa interessante também é a gente pensar na possibilidade de encaminhamento para o psiquiatra fazer a avaliação, tá? Então, é algo que a gente precisa ir vendo junto com o paciente. Vamos tentando as técnicas, né? E a evolução dela através dessa intervenção comportamental, cognitiva. Mas se a nível de prejuízos continua, a pessoa não consegue dormir ainda e etc., é interessante pelo menos fazer uma avaliação com o psiquiatra.
Então, a gente conversa com o paciente da gente, né, mostrando que, ó, esse processo que a gente está fazendo aqui está evoluindo, mas poderia ser intensificado devido aos seus prejuízos com a possível utilização de medicação. Mas só quem vai dizer isso é o psiquiatra, certo? Então, sempre conversando com a pessoa, tá? Para verificar o que ela acha e etc. Certo? Semana que vem, vamos ter o evento, que é a primeira jornada da gestão da psicologia clínica, que vai acontecer terça, quarta e quinta à noite, 8 horas da noite, pelo YouTube. É gratuito. Então, se vocês querem aprender aspectos que vão auxiliá-los no processo de autonomia financeira, como é que vocês podem se manter melhor no mercado, da psicologia clínica, eu vou estar ensinando muitas coisas, certo? A outra coisa que eu queria dizer para vocês é que daqui a pouco, meio-dia, lá nos meus stories, eu vou estar fazendo a doação de vários livros, né? Então, acho que eu quero doar pelo menos uns 15 livros, tem muita coisa ainda para doar ali, e quem quiser estar por lá é só estar ligadinho, né, a partir do meio-dia no livro e dizer eu quero. Pode sim, é só estar lá. Você preenche, eu vou colocar lá no Telegram também, mas você preenche um formulário um formulário de pesquisa e aí fica atento, né? Assim que aparecer a foto no Story, assim mesmo. Então, é atualizar e dizer eu quero com o livro, né? Aí, Eliane já ganhou 2. Ai. Ei, Eliane, tu não pode participar não, viu? Já ganhou 2. O máximo é 2. Viu, minha gente? Foi muito bom poder estar aqui com vocês hoje. Olha aí, é mesmo. Ô, gente, espero que vocês tenham gostado de hoje, né? Essas 2 reuniões foram mais devagarzinho, né? Assim, a gente está vendo artigos científicos que vocês podem se preparar. E a ideia é que a gente possa estar mesclando nesse grupo de estudo esses aspectos que são mais voltados, né, aos critérios diagnósticos do transtorno e a história de vida e conceitualização, né, do paciente. No futuro, eu quero estar trazendo mais aspectos mais de técnicas, mais específicos para isso. Mas eu acho que estamos nos primeiros pontos, né, desse ano. No próximo sábado, a gente não tem grupo de estudo. Por quê? Porque durante a semana inteira a gente já vai estar fazendo o evento, né? E senão é uma overdose de mim, né? Taca a gota. Terça, quarta, quinta e sábado. Não, calma, vamos dar um tempinho. Aí a gente só volta aqui no próximo sábado, tá? Então essa semana realmente vai ser toda voltada para esse evento. Se inscrevam, é de graça, tem certificado também. Então, eu realmente me sinto muito honrada, muito feliz, viu? Pois desejo a vocês um excelente sábado. Para quem quiser participar da doação, né, dos livros, vejo você daqui a pouco, meio-dia. E na minha fé, na minha crença, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.